Olá, ferromodelistas! Bem-vindos ao canal Ferromodelismo do Zero! Eu sou o Robson, o seu anfitrião. E hoje é dia de tutorial! O uso das curvas Frateschi. O traçado Júnior 6 é um excelente traçado, muito melhor do que os traçados Sênior 1 e Sênior 2. Contudo, muita gente não gosta dele por causa das curvas 4188 que formam um circuito interno. Elas constituem um empecilho à circulação de uma das locomotivas mais queridas, a AC44I da Frateschi. Isso é fácil de resolver, desde que você saiba para que serve cada curva Frateschi. Todos conhecem as curvas 4188 e 4219, que são usados nos traçados Júnior e Sênior da Frateschi. O que poucos lembram é que a Frateschi, além dessas, fabrica mais 3 curvas. De baixo para cima estão as curvas 4083, 4166 e 4222. Para que tenham ideia de suas dimensões, coloquei nessa foto as 5 curvas. Nos esquemas da Frateschi, os trilhos 4166 são frequentemente usados na saída de viradores de locomotiva e em curvas no interior de pátios de manobra. O que poucos sabem é que eles formam curvas paralelas aos trilhos 4219. Vejamos no SCURM. Substituição de trilhos. Essa é uma curva de via dupla tradicional, formada com trilhos 4188 e 4219. Dica: para fazer vias paralelas, use um par de desvios. Os desvios manterão os trilhos afastados na distância adequada. Agora farei a curva interna usando trilhos 4219 e a curva externa com trilhos 4166. Notem que ficou faltando uma parte. Para completá-la, eu usarei um trilho 4083. Esses trilhos têm a metade do tamanho dos trilhos 4166, porém o mesmo raio, razão pela qual se complementam. Com essa substituição, tenho 2 vias onde pode circular tranquilamente a AC44I. Somente os trilhos 4188, 4219, 4166 e 4083 formam curvas paralelas. E lembre-se que as curvas 4083, que são as menores, completam as curvas 4166. De trilho a trilho, a distância entre eles deve ser de 4 centímetros. Os trilhos 4222 são os únicos que não formam curvas paralelas. Eles são os maiores trilhos curvos produzidos pela Frateschi, tanto em raio quanto em comprimento. Eles formam curvas de 1,73 m de diâmetro. Compare-os só com os humildes trilhos 4188. Por essa razão, não são recomendados para fazerem curvas. Eles são usados na saída de desvios, permitindo que os trilhos fiquem paralelos e em pequenas curvas sinuosas. Demonstrarei agora essas utilidades no SCURM. Se você colocar retas na saída de um desvio, obviamente o que você obterá é uma linha que se afasta cada vez mais das linhas principais. Caso queira um desvio paralelo, será preciso usar uma curva 4222. Percebam que com um desvio paralelo à linha principal, eu poupo espaço na maquete, que poderá ser usado para construções. Com mais um trilho 4222 e mais um dispositivo de mudança de vias, vocês podem fazer uma estação, transformar este desvio em uma estação. Vejam só, agora este desvio é uma estação, por onde um trem pode entrar e sair pela outra ponta, e aqui nós temos um trilho livre, onde os trens podem circular enquanto você mantém um trem parado na estação. E como lhes disse, os trilhos 4222 são também usados para formar pequenas curvas sinuosas.
nunca com mais de 2 trilhos, tá bom, gente? O traçado Sênior 3 é um bom exemplo do uso das curvas 4222. Nele temos uma curva que é usada para formar um desvio paralelo, 3 trilhos que são usados para formar uma curva sinuosa e 2 trilhos que são usados para formar a linha da estação. Curvas sinuosas. Curvas sinuosas são muito bonitas e enriquecem a maquete. Essa é a que fica na minha maquete na saída de um túnel. Como vimos, os trilhos 4222 podem ser usados para formar curvas sinuosas bem curtas, em que se utilizam apenas 2 trilhos. Agora, se você quer construir curvas sinuosas maiores, terá que usar outros trilhos curvos da Fratesc. A única regra que vocês devem observar é a regra da inversão. Percebam que os trilhos que formam uma curva interna na primeira metade da curva sinuosa tornam-se externos na segunda metade. Consequentemente, se você começa uma curva sinuosa com trilhos 4188, deve concluí-la com trilhos 4219, e vice-versa. A regra da inversão deve ser usada apenas para vias complexas, com 2 linhas, 3, 4 ou mais. Em linha simples, vocês podem fazer curvas sinuosas usando apenas um tipo de trilho. Aumento de dimensões. Isso é bem óbvio, mas como não tenho mais nada para falar, falarei assim mesmo. Quando você substitui curvas fechadas por curvas mais largas, obviamente sua maquete ficará maior. Mas maior quanto? Cerca de 10 centímetros em cima, 10 centímetros embaixo e 10 centímetros dos lados. O traçado Júnior 6, por exemplo, precisa de um tablado com 2,5 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Se aplicarmos as substituições que aprendemos hoje, precisaremos agora de um tablado com 2,25 metros de comprimento por 1,25 metro de largura. Esse vídeo foi um pedido dos inscritos Clóvis Pimenta e Ferromodelismo Fratesc. Bom pessoal, por hoje é só. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e até logo!